Je vous invite à vir. Glória a Deus. E glória a Deus. Bonjour à tous. Bom dia a todos. C'est une grande joie d'être au milieu de vous ce matin. É uma grande alegria estar em vosso meio nesta manhã. Je remercie le Seigneur pour l'invitation que m'ont donnée les pasteurs Christina et José Santana. Eu agradeço muito o convite recebido pelo pastor José Santana, a pastora Cristina. Je remercie beaucoup l'invitation aussi par tous les pasteurs et missionnaires. Também esse convite eu agradeço a todos os pastores e missionários. Je remercie Dieu pour la présence de tous les chrétiens dans l'église. Também quero agradecer a Deus pela presença de todos os crentes da igreja, todos os cristãos essa manhã na igreja. Je suis heureux de saluer les autorités Também estou muito contente de saudar as autoridades, qui ont une grande responsabilité. porque eles têm uma grande responsabilidade. Et pour réussir, ils ont besoin de Dieu. Pardon? Pour réussir, ils ont besoin de E Dieu. para ter sucesso, eles têm necessidade de Deus. Et Para je ter sais que sucesso. l'église va prier pour eux. Pardon? Et je sais que l'église va prier pour eux. E eu tenho certeza que a igreja continuará a orar pelos senhores. Je suis très heureux d'être au milieu de vous. Eu estou muito feliz de estar no vosso meio. Et déjà, je pense au retour. Eu já estou pensando, né, eu vou ter que voltar. Nostalgie. Já estou com saudade, né? Nostalgia, saudade. Muito te amando. Muito te amando. Obrigado. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait la présence de Dieu au milieu de nous. Ce qui compte, c'est qu'il y ait... É o que vale, o que conta é que a presença de Deus está aqui. O que conta é a presença de Deus. En France, nous aimons beaucoup le Brésil. Na França, nós os franceses amamos muito o Brasil. Beaucoup de gens aimeraient faire un tour au Brésil. Muitas pessoas gostariam de fazer um turismo, né? De visitar o Brasil. C'est un privilège pour nous d'être au milieu de vous. É um grande privilégio para nós poder estar no meio de vocês. Et nous vous aimons, nous aussi, beaucoup. Nós também vos amamos muito, nós amamos muito vocês. Nous connaissons tous les joueurs de foot brésiliens. Nós conhecemos todos os jogadores do futebol brasileiro. J'ai un petit-fils qui est là. Eu tenho aqui um neto, meu neto está aqui. Il connaît tous les noms des joueurs brésiliens. E o Samuel, ele conhece o nome dos jogadores, os jogadores que são jogadores famosos, né? Ele conhece o nome de todos os jogadores. Mais maintenant, il connaît aussi les chrétiens brésiliens. Mas agora ele conhece também, né, os crentes brasileiros, a Aleluia. igreja brasileira. J'aimerais que nous ouvrions la Bible, la parole de Dieu, Vamos abrir nesta manhã a palavra de Deus. dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2 et verset 8. Galates. Na epístola de Paulo aos Gálatas, Chapitre Galates. 2, verset 8. Gálatas capítulo 2, verset 8. 8? Pardon. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão,
Gálatas capítulo 2, versículo 8. Gálatas 2, 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Merci, pasteur José Santana. Vous pouvez reprendre place? La Bible dit A Bíblia diz que celui qui a agi efficacement dans l'apôtre Pierre, A Bíblia fala que aquele que agiu de maneira eficaz no apóstolo São Pedro, pour faire de lui un homme efficace parmi les circoncis, parmi les juifs, para pregar com eficiência em meio aos judeus, os circuncisos, il a aussi agi efficacement en Paul pour faire de lui l'apôtre des païens. o mesmo Deus que agiu de maneira eficaz em Pedro para pregar aos judeus, agiu também de maneira eficaz em Paulo para pregar aos gentios. Et efficace veut dire E ser eficaz significa produire l'effet que l'on attend. Produire l'effet qu'on attend. L'effet. ser eficaz significa produzir o efeito que se aguarda que se faça, né? Então ser uma pessoa produtiva. Si je prends un couteau, Se eu pego uma faca, ce que je veux, c'est qu'il coupe bien. eu espero que essa faca seja eficaz em cortar, né? Si je prends un balai pour balayer, Se eu pego uma vassoura para varrer, je veux qu'il ne soit pas usé, mais qu'il balaye bien. eu espero que ela possa cumprir aquilo que é o seu objetivo. Pour être efficace auprès des autres, Para ser eficaz em relação às pessoas, pour être productif auprès des autres, para ser produtivo relacionado às pessoas, il faut que déjà Dieu agisse efficacement en moi. temos a necessidade de uma ação de Deus de agir em nós. Un arbre qui ne porte pas de fruits Uma árvore que não dá frutos, n'est pas efficace. para que serve uma árvore? Ela não é eficaz. Uma árvore que não produz frutos. Ce que Dieu veut de nous, O que Deus deseja de cada um de nós c'est que nous portions beaucoup de fruits. é que todos possamos produzir frutos. Deus espera que sejamos pessoas frutíferas. Et j'aimerais voir avec vous ce matin E eu gostaria de examinar com vocês nesta manhã 5 moyens que Dieu va utiliser. 5 moyens. 5 meios que Deus vai utilizar Pour agir efficacement dans nos cœurs para, através desses meios, agir de maneira eficaz em nosso coração, et nous rendre efficaces autour de nous. não somente nos tornar eficazes, mas para nós mesmos, mas para as pessoas também. Le premier moyen que Dieu veut utiliser, O primeiro meio que Deus vai utilizar c'est la puissance du Saint-Esprit. é o poder, a presença do Espírito Santo. La Bible dit, A Bíblia, verset 19. em Efésios, 1, 19. Efésios capítulo 1, e no versículo 19, diz assim, Verset 19, chapitre 1er, verset 19. capítulo 1, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Et plus tard, l'apôtre Paul dira, E mais tarde o apóstolo São Paulo vai dizer, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. aquele que poderá fazer através do seu poder que age em nós, Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. é aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Dieu a envoyé la puissance du Saint-Esprit Deus, ele enviou o poder do Espírito Santo
pour agir puissamment en nous. para agir de maneira poderosa em nós. C'est une puissance de libération. O poder do Espírito Santo é um poder que provoca libertação. C'est une puissance de guérison. Também ele envia um poder de cura divina. Tout à l'heure, avant la réunion, j'ai posé une question au révérend. Antes da reunião, eu fiz uma pergunta ao pastor Santana. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu sens parfois la puissance du Saint-Esprit? É que você sente, de vez em quando, a presença do Espírito Santo de uma maneira especial. Sur tout ton corps. É aquela presença que vem no nosso corpo, todo o ser, inclusive no corpo. Et il m'a dit oui, Eu disse sim, eu sinto essa presença. pendant le congrès. E sim, durante o congresso sentimos essa presença. Quand le Saint-Esprit nous visite comme cela. É de uma maneira que nós estamos assim, de uma maneira incomum. Daqui a pouco você sente uma presença do Espírito Santo na sua vida. Il purifie nos cœurs. E quando isso acontece, ele produz uma purificação no nosso coração. Mais il apporte la guérison dans nos corps. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa estiver doente, ele traz a cura divina para o corpo. Et voilà pourquoi quand le Saint-Esprit agit. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit. E aí você então observa por que quando o Espírito Santo age. La puissance du Saint-Esprit guérit. Aí quando o Espírito Santo está agindo, o seu poder está ali. Quand nous sommes tous ensemble, E aí quando nós estamos em uma reunião como essa, nous sentons l'onction du Saint-Esprit. uma reunião abençoada, nós sentimos a unção do Espírito Et on Santo. sent l'Esprit de Dieu qui agit dans notre corps. E aí nós sentimos o Espírito Santo que está agindo também dentro do nosso corpo. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Isso é muito forte. Que si, on a l'impression qu'avec nos mains, si on touchait quelqu'un, oui, si avec notre main on touchait quelqu'un, A impressão que tem quando isso acontece, que com a nossa mão tocamos alguém, il se passerait un miracle. aí você tem a impressão que se você tocar alguém vai acontecer um milagre. Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. E por que vai acontecer? Porque a presença do Espírito Santo está em você. Et quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, E quando você é então cheio do Espírito Santo, il ne faut pas perdre ce que vous avez reçu. é preciso você guardar o que você recebe e não perder o que você está recebendo. Vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, Vocês que foram batizados no Espírito Santo, prenez le temps tous les jours de louer Dieu en esprit et en langue. você que recebeu o Espírito Santo, é preciso ter a disciplina de parar todos os dias e louvar ao Senhor em outras línguas. Il y a une missionnaire qui est partie travailler à l'étranger. Tem a história de um missionário que partiu para trabalhar no estrangeiro. C'était une jeune fille. Era uma moça que partiu para trabalhar no estrangeiro. Elle était remplie du Saint-Esprit. E ela então era uma pessoa muito cheia do Espírito Santo. Elle est allée dans un quartier très pauvre. E ela foi enviada a trabalhar em um bairro muito pobre. Il y avait des bandits, des prostituées, des drogués. E lá tinha bandidos, prostitutas, viciados em drogas. Mais comme elle était tellement remplie du Saint-Esprit, Mas como ela era uma pessoa muito cheia, completa, muito cheia do Espírito Santo, elle marchait dans la rue e aí ela quando ela andava na rua, et les gens qui étaient pauvres venaient, e as pessoas que eram pobres viam, les prostituées, les drogués la touchaient e aí as prostitutas vinham lhe tocar, et ils lui disaient « Aidez-nous ». e pedia a ela, me ajuda, nós precisamos da sua ajuda. Et elle amenait des dizaines de milliers de personnes à Jésus. E essa missionária, ela levou milhares de pessoas a Jesus. Les gens étaient délivrés E as pessoas foram libertadas através da instrumentalidade dessa moça. parce qu'elle était remplie de la puissance du Agora, o Saint-Esprit. que acontecia era porque ela era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Elle est plus jeune que moi, Ela é muito mais jovem do que eu, mais Dieu est avec elle. mas Deus está com ela. C'est le premier moyen par lequel Dieu nous rend efficaces. Esse é o primeiro meio através do qual Deus nos torna eficazes. Em outras palavras, você só vai ser eficaz se você for cheio do Espírito Santo. La Bible dit dans le livre de Job, A Bíblia diz, Job, a Bíblia fala no livro de Job, le souffle de Dieu chasse les nuages o sopro de Deus expulsa as nuvens et il rend le ciel bleu. e aí faz com que o céu, você veja o céu como ele é.
Quand il y a les nuages au-dessus de Rio, Quando tem nuvens sobre o Rio de Janeiro, s'il y a le vent qui souffle, se tem um vento que sopra essa nuvem, les nuages s'en vont as nuvens vão et nous revoyons le ciel bleu. e aí nós vamos ver o céu azul. Si le vent du Saint-Esprit souffle, Se o vento do Espírito Santo soprar, il va rendre le ciel bleu dans ton cœur. ele vai transformar, vai fazer como faz no céu, fazer um coração transformado. Il va rendre le ciel bleu autour de toi. Se é o efeito, né, do Espírito Santo, se soprar como vento, vai fazer algo realmente excepcional. Le deuxième moyen que Dieu utilise, O segundo meio que Deus utiliza c'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. La Bible dit A Bíblia declara, que la parole est comparée à une épée a Bíblia compara a palavra a uma espada qui coupe bien, que corta muito bem. qui est efficace. A Bíblia diz que a palavra é como uma espada eficaz. Et quand je lis la Bible, E quando eu também tomo tempo para ler a Bíblia, para examinar a Bíblia, elle est une nourriture pour mon âme, a Bíblia ela é um alimento para a nossa alma, mais aussi elle tranche ce qui pourrait me faire mal. mas ela também tira, ela corta qualquer coisa que possa me fazer mal. Elle est comme une lumière qui me montre le chemin. A Bíblia é como a luz que nos mostra o caminho por onde devemos Et seguir. quand je mets ma foi dans la Bible, E quando eu coloco a minha fé sobre a palavra de Deus, alors je deviens efficace. então eu me transformo em uma pessoa muito eficaz quando eu confio na palavra de Deus. Un samedi, j'ai été appelé chez un couple chrétien. Un samedi, on m'a appelé chez un couple chrétien. Um sábado, J'ai été appelé chez un couple chrétien. eu fui convidado na casa de um jovem casal, Ils voulaient divorcer. e esse jovem casal, ele estava pensando em divorciar. Isso. La femme avait rencontré un autre homme. Pardon? La femme avait rencontré un autre homme. Um outro homem? A mulher, a mulher se interessou por um outro homem, Elle avait préparé la valise e ela então começou a preparar a sua mala, et elle voulait partir le dimanche. e ela então, no domingo, ela queria ir embora. Je suis allé parler avec eux. E aí eu fui então falar com eles. Elle ne voulait rien savoir. A moça estava dominada por aquela coisa e ela não queria saber de nada, ela queria ir embora. J'ai parlé comme un papa avec elle. J'ai parlé comme un papa. Eu conversei com ela como se eu fosse o pai dela, J'ai parlé comme le pasteur. também conversei com ela como pastor, Elle voulait rien entendre. e ela disse, ela não queria dar ouvidos ao conselho. Je lui ai demandé si je pouvais prier avec eux. E aí eu perguntei se eu poderia orar com eles. Elle m'a dit non. Ela também não quis saber de receber oração. Je suis parti. Aí eu fui embora. J'étais triste. Eu parti muito triste porque naquele momento ela não deu atenção devida. Le dimanche matin, nous avions le culte, Mas aí no domingo de manhã tivemos o culto, mais ni la femme ni le mari étaient présents. e nenhum dos dois, nem a esposa, nem o esposo, vieram ao culto naquela manhã. Et après le culte, pendant le moment du repas, Mas aí, depois do culto, no momento do almoço, je suis allé dans ma chambre et j'ai prié. aí eu entrei no meu quarto e comecei a orar. Et à un moment donné, Dieu m'a donné un verset à lire. E no momento que eu estava orando, Deus me deu um versículo que eu comecei a ler. Et ce verset, c'est le verset de Jésus. E esse é um versículo que veio de Jesus. Il dit, Père, je te remercie Jesus diz, Pai, eu te agradeço, parce que je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. eu te agradeço porque eu não perdi nenhum dos que tu me destes. Alors j'ai pris ma Bible, Eu então peguei minha Bíblia, je l'ai levée vers Dieu e eu apresentei minha Bíblia diante de Deus, et je lui ai dit, c'est toi qui as écrit cette Bible. e eu disse, foi o Senhor quem escreveu essa Bíblia. C'est toi qui as inspiré ce verset. Foi o Senhor quem inspirou esse versículo. Je veux te faire la même prière que Jésus. E eu vou te fazer, ó Deus, a mesma oração que Jesus fez. Je veux que tu sauves ce couple. Je veux que tu sauves ce couple. Eu quero que o Senhor salve esse casal. Je ne veux pas les perdre. Eu não quero perder esse casal. Et vers 2 heures de l'après-midi, E aí, mais ou menos 2 horas da tarde, j'ai reçu un coup de fil. eu recebi um telefonema, um telefone. Pasteur, venez prier pour nous. Pastor, venha orar por nós. Je ne veux plus partir. Eu não vou mais embora de casa, quer dizer, eu não vou mais abandonar o meu marido.
Précieux Jésus. Merci. Ils sont toujours ensemble. E eles hoje estão juntos, continuam sempre juntos. C'est la parole de Dieu qui nous rend efficaces. É a palavra de Deus que nos torna eficazes. Chaque fois que je dois aller quelque part, je veux une confirmation par la Bible. Cada vez que eu tenho que fazer alguma coisa ou ir a algum lugar, eu procuro confirmar pela Bíblia. Et quand Dieu dit tu peux faire, E quando o Senhor me fala pela palavra, você pode fazer. alors nous avons de l'assurance. Quando Ele fala com a gente alguma coisa, nós temos então a segurança. Je l'ai dit dans une église déjà au Brésil. Je l'ai déjà dit ce que je vais dire. J'ai déjà dit dans une église. Eu disse isso numa igreja aqui no Brasil, né? Un jour, on m'a demandé d'aller prier pour une chrétienne qui avait un cancer à la nuque. Então alguém pediu para orar por uma crente que tinha um câncer. Je ne la connaissais pas. Eu não a conhecia. Elle n'était pas de notre église. Ela não era da nossa igreja. Et j'ai dit à Jésus, qu'est-ce que je vais lui dire? E eu disse, o que é que eu vou falar com ela? Et Jésus m'a donné une parole. E o Senhor Jesus me deu uma palavra. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. E eu irei e curarei. Il dit cela au centenier qui est venu le chercher. E essa foi uma palavra que ele disse ao centurião que foi procurá-lo para curar um servo que estava doente. Parce que le centenier avait un serviteur très malade. Parce que le centenier avait un serviteur très malade. Porque o centurião, ele tinha um servo que estava doente. Et Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. E Jesus, ele disse, eu vou e vou curá-lo. Quer dizer, ele falou, vou na sua casa curar o seu servo. Quand j'ai lu ce verset, Quando eu então li esse versículo, mon cœur était rempli de joie. meu coração de repente ficou cheio de alegria. Me suis préparé. E eu comecei a me preparar. J'ai pris la voiture. Eu peguei o carro. Je suis allé à l'hôpital. E aí eu fui no hospital. Je suis rentré dans la chambre où il y avait cette chrétienne malade. Então ele foi no quarto onde estava essa pessoa doente. Et je lui ai dit ceci. E eu disse o seguinte: voilà ce que dit la Bible. Olha lá o que diz a Bíblia. J'irai et je le guérirai. Eu irei e o curarei. J'ai prié tout de suite avec elle. E eu orei logo em seguida com essa pessoa. Et je suis parti. E depois eu voltei, saí de lá do hospital. Jamais cette femme n'a été opérée. Ela nunca precisou ser operada. Parce que Jésus l'avait guérie. Porque o Senhor Jesus agiu. Parce que c'était la Bible. E por que foi que ele agiu? Porque foi dada a palavra que foi dada, a palavra de Deus. Quand je lis la Bible, quando eu leio a Bíblia, elle agit efficacement en moi. Quando eu leio a Bíblia, essa palavra, ela age de maneira eficaz dentro do meu coração. A Bíblia, ao ler a Bíblia. Et après, je peux aller trouver les autres. Après, je peux aller voir les autres. E aí, é claro, depois que eu leio e essa palavra opera no meu coração, eu estarei habilitado para procurar as outras pessoas. Et je peux leur dire ce que Jésus dit. E eu posso transmitir aquilo que Jesus diz. Parce que je l'ai vécu. Porque aquilo que eu vou falar aos outros, eu vivi isso, eu experimentei isso primeiro. Parce que j'ai la foi dans la parole. Porque eu coloco a minha fé dentro da palavra de Deus. Et Dieu confirme la parole de Dieu. E Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus confirma a sua palavra. Et Dieu veille sur sa parole. Deus, ele tem... É tipo assim, Deus... É uma coisa tremenda a gente tentar internalizar isso, né? É que se eu falo aquilo que Deus já disse, ele toma conta do que ele diz. Ele vela sobre isso para cumprir. Pour qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Précieux Jésus. Le troisième moyen par lequel Dieu agit. Mas eu quero apresentar a vocês o terceiro meio, através do qual, ou por meio do qual, Deus age. Pour me rendre efficace. Para nos tornar uma pessoa eficaz. C'est la prière. É a oração. Nous savons ce que dit la Bible. Nós sabemos o que diz a Bíblia. Élie était un homme de la même nature que nous, le prophète Élie. A Bíblia diz que Elias era homem como nós somos, né? As mesmas paixões, a mesma natureza, fraquezas. Mais il a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie en Israël. Ele orou para que não chovesse em Israel. Parce qu'Israël vivait dans l'idolâtrie. Era período que Israel vivia na idolatria.
Et il voulait que Dieu puisse se révéler à ce peuple. E ele queria que Deus se revelasse ao seu povo, o povo Ele- de Israel. Et il a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie. E então ele orou para que não chovesse. Et pendant 3 années et demie, il n'a pas plu. E durante mais de 3 anos não choveu. Não teve chuva pela oração de um homem. Et de nouveau, il a prié pour que Dieu envoie la Mas pluie. chegou o tempo, ele agora orou para que Deus mandasse a chuva. Le peuple s'est repenti. E o povo se arrependeu. Et la Bible nous dit, il a prié avec efficacité. E aí nós encontramos falar que Elias, ele orou de maneira bem eficaz, a oração de Elias. Et Dieu a renvoyé la pluie. E Deus mandou chuva após aquela oração eficaz. La prière nous rend efficaces. A oração nos torna eficazes. A oração, ela produz efeitos de força. Quand je prie pour mes propres besoins, Quando eu oro pelas minhas próprias necessidades, quand je prie pour la famille, quando eu oro pela família, et quand je prie pour l'Église, quando eu oro pela igreja, quand je prie pour les gens, quando eu oro pelas pessoas, je sais que Dieu entend les prières. eu tenho certeza que quando eu estou orando, eu tenho certeza que Deus escuta as orações. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Tem um versículo que eu amo muito dentro da Bíblia, Il est dit ceci: e ele diz o seguinte: Toi qui exauces les prières, toi, toi, Dieu, qui exauces les prières, exauce, qui réponds aux prières, é tu que responde as orações, né? tous les hommes viendront à toi. Todos os homens virão a ti. Et si je sais que Dieu exauce mes prières, Quer dizer, se eu tenho certeza que a minha oração causa prazer em Deus e que Deus me responde, je peux raconter aux autres comment Dieu répond. eu posso contar às pessoas que eu tenho Deus, que meu Deus responde. Et j'ai de l'assurance. E eu tenho então segurança. Et les autres entendent ce que Dieu fait. Les autres. As pessoas vão, quer dizer, pelas orações nós temos inúmeras respostas. E se só temos respostas, vamos contar às pessoas. E contando, as pessoas ouvirão as coisas que Deus tem feito em nosso meio. La prière est d'une grande efficacité. A oração é um instrumento de uma grande, que nos torna eficazes. J'ai eu le privilège d'aller en Corée. Eu tive o privilégio de visitar um país chamado Coreia do Sul. J'ai même le privilège d'avoir un gendre coréen. Eu tenho o privilégio de ter um genro, e ele é coreano do Sul, está ali, sentado ali, o pastor Daniel. Et l'église du pasteur Young Cho E a igreja, pastoreada pelo pastor Yong Cho, a acheté une montagne. então eles lá compraram uma montanha. Et dans cette montagne, E nessa montanha il y a des grottes, des cavernes, tem grutas, tem cavernas, il y a des petites maisons, e tem pequenas, como se fosse guarita, né? Pequenas guaritas ali. il y a un hôtel. Eles também têm hotel lá. Et 24 heures sur 24, il y a des Coréens qui prient. E eles não param de orar. A cada 24 horas, 24 sobre 24, eu acredito que talvez no mundo seja a igreja que mais ora, né? Mais aussi, Dieu bénit la Corée. E aí, então Deus tem abençoado a Coreia por causa dessas orações. Et s'il n'y a pas eu d'invasion de la Corée du Nord sur la Corée du Sud, s'il n'y a pas eu invasion de l'armée du Nord, Se até hoje não aconteceu uma invasão da Coreia comunista, né, a Coreia do Norte, se ela não invadiu a Coreia do Sul ainda, ce n'est pas à cause des armes militaires, não é por causa de armas militares. mais c'est qu'entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a une montagne de É prières. porque, meus amados, lá entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tem a montanha de oração. Et dans la montagne de prière, 24 heures sur 24, ils prient. E lá nessa montanha, milhares de pessoas oram, né, não param de orar. 24 sobre 24, oração, oração, oração. Pendant 24 heures, il y a entre 5 et 10 000 personnes qui prient. Durante 24 horas, nunca tem, né, sempre tem entre 5 a 10 mil pessoas que estão orando lá na Coreia. Sempre tem entre 5 a 10 mil pessoas orando, direto. La prière est efficace. Porque a oração é eficaz. Muito pode a oração. Le grand révivaliste Wesley, en Angleterre,
O grande avivalista John Wesley, na Inglaterra, quand il allait prêcher l'évangile, quando ele saía para pregar o evangelho, il y avait 20 000 groupes de prières qui priaient pour lui. ele tinha 20.000 grupos de oração que lhe davam cobertura. 20.000 grupos de oração, meu Deus. Et pendant que nous, en France, on avait la Révolution française, en France, on avait la Révolution française. Na França, nós tivemos a Revolução Francesa. Du temps de Wesley, ils ont eu une révolution spirituelle. Quer dizer, enquanto na França teve uma Revolução Francesa sangrenta para chegar a seus objetivos, na Inglaterra foi o contrário, foi uma revolução espiritual. C'était en même temps. E elas ocorreram ao mesmo tempo. Mais il y avait des gens qui priaient. Quer dizer, na Inglaterra foi pela oração, pessoas oraram. Nous avons une chrétienne de notre église. Nós temos um cristão na nossa igreja, Son petit-fils rentrait de l'école. e aí seu neto voltou da escola, Il avait pris le bus. ele tomou o ônibus, Et quand il est arrivé devant sa maison, e quando ele então vai chegando diante da sua casa, il est descendu du bus en courant. e ele tentou descer do ônibus correndo, Il n'a pas regardé. ele não prestou atenção, Et une voiture arrivait. e aí Une voiture. um carro chegou. Et il a été projeté à plus de 10 mètres. E aí ele foi lançado a mais de 10 metros de altura. Comme c'était devant sa maison, Como era diante da sua casa, la maman est sortie. a sua mãe saiu, Ils ont vite appelé les secours, les pompiers. aí chamaram o socorro, chamaram a ambulância, né? Et les pompiers sont arrivés. Aí são os bombeiros vieram, o corpo Dans de bombeiros l'ambulance, chegou, il faut vite l'amener à l'hôpital. e dentro da ambulância levaram eles rápido ao hospital. Et dans l'ambulance, le corps de cet enfant a doublé le volume du corps. Quer dizer, o corpo dessa criança, ele dobrou, ele inchou, né? Ficou muito inchado. Et les pompiers allaient très vite. E os bombeiros iam andando rápido, Et la maman a dit au chauffeur des pompiers, e a mamãe disse para o chefe dos bombeiros: avant d'aller à l'hôpital, arrêtez-vous à l'église. antes de você ir para o hospital, que eu quero passar na igreja. Parce qu'elle savait qu'à l'église, il y avait une réunion de prière. Porque ela sabia que na igreja tinha uma reunião de oração. Et les pompiers lui ont dit, non, on ne peut pas. E os bombeiros disseram: não, nós não podemos parar. C'est trop urgent. É muito gente. On ne sait pas si votre fils va vivre. Nós não sabemos se ele vai sobreviver. Mais elle leur a dit, je veux que vous vous arrêtiez. Mas ela falou: eu quero que vocês parem. Ce sera très vite. Isso vai ser muito rápido. Alors ils ont fait un détour. E aí eles fizeram a volta. Ils se sont arrêtés devant l'église. E eles pararam na igreja. Et la maman est descendue A mamãe desceu. et est allée voir le pasteur. Ela foi falar com o Elle lui a pastor. dit, mon fils a un accident. E ela contou ao pastor que o filho teve um acidente. Priez pour lui. Ora pelo meu filho. Et ils sont repartis. E aí depois eles partiram. Quand elle est remontée dans l'ambulance, Quando ela entra na ambulância, elle regardait son fils. ela olhou para o seu filho. Et le corps de son fils est revenu normal. E o corpo dele ficou normal depois da oração. Ils l'ont gardé à l'hôpital pendant 2 jours. Ils l'ont gardé à l'hôpital 2 jours. Ele ficou em observação ou internado durante 2 dias. Ils ont fait des examens, des radios. Aí depois foram fazer novos exames, acredito. Il n'avait rien. Ele não tinha absolutamente nada. Parce que l'Église a prié. Porque antes oravam a Deus. Oraram antes ao Senhor. Dieu nous rend efficaces Deus nos torna eficazes pour agir en nous et au milieu de nous, para agir mais pour agir autour de nous. pardon? Pour agir aussi autour de nous. Para agir em razão de Deus. Le 4e moyen que Dieu utilise, O quarto meio que Deus utiliza, o quarto meio, c'est le prophète Joël qui le dit. é o profeta Joel quem diz: Dans le temple, qu'entre le portique et l'autel, no templo, entre o pórtico e o altar, pleurent les sacrificateurs. o sacerdote deve chorar as lágrimas. Voilà quelque chose qui nous rend efficaces. Uma outra coisa que nos torna assim eficientes, Les larmes qui coulent devant Dieu. as lágrimas que escorrem, nossas lágrimas que escorrem diante de Deus. La Bible dit, A Bíblia diz, j'entends la voix de tes larmes. eu escuto a voz das tuas lágrimas.
Je peux rire jusqu'aux larmes. Je peux rire. Eu posso rir até chorar. Mais je peux prier avec larmes. Pardon? Je peux prier avec larmes. Mas eu posso orar com lágrimas. La Bible dit, A Bíblia diz, celui qui sème avec larmes, a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, il moissonnera avec chant d'allégresse. ele vai fazer colheitas com alegria. Il y a un roi en Israël qui est malade. Tinha um rei em Israel que estava muito doente. Il s'appelle Ézéchias. E esse rei se chamava o rei Ezequias. Le prophète Ésaïe vient le voir. O profeta Isaías foi falar com ele. Dieu a donné un message au prophète Ésaïe. Deus tinha dado uma mensagem ao profeta Isaías. Un message difficile. A mensagem não era uma mensagem difícil. Alors le prophète arrive devant le roi Ézéchias O profeta chegou diante do rei Ezequias et il lui dit de la part de Dieu, e ele trouxe uma mensagem da parte de Deus. mets en ordre ta maison parce que tu vas mourir. Coloque em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Heureusement, je n'ai pas ce message pour vous. Hein? Heureusement, je n'ai pas le message. Felizmente eu não vim aqui trazer essa mensagem para vocês. Et quand Ésaïe a donné son message au roi Ézéchias, E quando Isaías transmitiu a sua mensagem, il est sorti. ele deu a mensagem e saiu. Et Ézéchias a prié. E o que foi que o rei Ezequias fez? Ele começou a orar. Il était dans son lit. Ele estava na sua cama Il s'est tourné vers le mur e ele se voltou para a parede et il a pleuré devant Dieu. e ele derramou lágrimas diante de Deus. Il a versé des larmes devant E Dieu. ele derramou lágrimas diante de Deus. Ésaïe était dans la cour du palais du roi Isaías então tinha saído lá no pátio et Dieu lui a dit, arrête, e ele já estava indo. Deus disse: para, Isaías, volta. tu vas revenir voir le roi Você vai voltar diante do rei et tu vas lui dire, j'ai entendu sa prière, e você vai dizer para ele, j'ai vu ses larmes. Você vai dizer para ele que eu escutei suas orações e que eu vi a sua lágrima. Dis-lui que je le guéris Diga para ele que eu vou curá-lo. et je lui donne 15 années de plus à vivre. E eu vou acrescentar a ele mais 15 anos nessa terra. Il a vu les larmes. Ele viu as lágrimas. Le grand pasteur coréen Yoongi Cho O grande pastor coreano, pastor Yong Shu, dia do coreano. était un jeune homme avec la tuberculose. Ele era ainda um jovem rapaz e ele estava sofrendo de tuberculoso. Et il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. E o rapaz Cho, que depois virou pastor Cho, ele não tinha mais muitos anos de vida na terra. Et une chrétienne est venue E uma jovem crente foi evangelizar esse rapaz avec la Bible. e ela tinha a Bíblia Elle lui a dit, lisez la Bible. e ela falou pro Cho: você tem que leia a Bíblia. Et lui, il n'était pas content. E ele não gostou. Il s'est fâché après cette femme. Ele ficou com raiva dela. C'était une Américaine. Pardon? C'était une Américaine. Era uma cristã americana. Et quand elle a vu la réaction de ce jeune homme, E quando ela observou, a evangelista, né? Quando ela observou a reação antagônica da parte dele, elle s'est mise à genoux à côté de lui. aí ela pegou, sabe o que ela fez? Il était dans le lit. Ela se colocou de joelho diante dele. Il était dans le lit. E ele estava na cama deitado. Et elle s'est mise à pleurer. E ela se ajoelhou e ela só começou a chorar, começou a chorar. Et quand Yoongi Cho a vu cette femme pleurer pour lui, E aí quando ele olhou e percebeu que aquela moça estava chorando por ele, une Américaine qui priait pour un jeune homme coréen, uma americana que estava naquele momento orando por um jovem coreano, son cœur a été touché. aí o coração imediatamente daquele rapaz ficou tocado. Et il lui a dit, dites-moi ce que vous voulez, je le ferai. Pardon? Dites-moi ce que vous voudrez, je le ferai. Diga o que você quer que eu vou fazer. Elle lui a dit, lisez la Bible. E ela disse: eu quero que você leia a Bíblia. Et il a commencé à lire l'Évangile. E aí ele começou a ler o Evangelho. Et il a découvert que Jésus guérit. Aí ele descobriu no Evangelho que Jesus curava. Et Jésus l'a guéri de la E tuberculose. Jesus curou o rapaz Cho de tuberculose. Et c'est un homme de Dieu. E ele depois se tornou um grande homem de Deus, pastor Paul Yong Cho. Un grand homme de Dieu. Glória a Deus, um grande homem de Deus. Les larmes.
a voz das lágrimas. Jésus a intercédé avec larmes. O próprio Jesus intercedeu com lágrimas. Amém. La seule vision que j'ai eue dans ma vie, vision. Uma experiência única que eu tive de uma visão na minha vida. J'étais en train de prier, c'était la nuit. Era à noite e eu estava orando. Et à un moment donné, j'ai vu un grand feu très étendu, une fournaise. Une fournaise. Feu. Bom, eu vi uma grande fornalha, não é isso? Ele tem uma visão de uma fornalha. De l'autre côté de la fournaise, Do outro lado da fornalha, il y avait le trône de Dieu. eu vi o trono de Deus. Je voyais des êtres célestes qui étaient loin. E eu vi os seres celestiais que estavam lá. Et derrière moi, j'entendais des cris. Derrière moi. Atrás de mim eu ouvia gritos. Et il y avait des gens qui criaient, qui pleuraient. E eu via pessoas que choravam, que gritavam. Il y avait des gens qui couraient. Eu via gente que corria. Parce que les démons voulaient les attraper pour les amener à l'enfer. Porque os demônios vinham lhes agarrar para lhes levar ao inferno. Il me semble encore entendre les cris. Il me semble encore entendre les cris. E ainda, eu tenho a impressão de continuar ouvindo aqueles gritos, ainda como se eu ainda ouvisse aqueles gritos. Et je regardais derrière. E eu olhei atrás, Et je voyais le trône de Dieu plus loin devant. mas eu via o trono de Deus muito longe ainda. Mais il fallait traverser la fournaise pour aller au trône de Mas Dieu. para ir diante do trono de Deus era necessário atravessar a fornalha. Et je savais que si j'arrivais au trône de E Dieu, eu sabia que se eu chegasse até o trono de Deus, les gens me suivraient as pessoas me seguiriam. et ils seraient sauvés. Eles também seriam salvos se eu conseguisse chegar do outro lado ao trono de Deus. Mais je me suis approché de la fournaise Mas aí eu me aproximei da fornalha, et je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. mas eu não podia fazer mais nada me aproximando da fornalha. Et j'entendais les cris derrière moi. E eu ouvia os gritos atrás de mim. Alors j'ai prié Dieu E aí então eu orei a Deus. et puis j'ai commencé à pleurer devant Dieu. E aí eu comecei a chorar diante de Deus. Et j'ai vu une larme qui tombait sur la fournaise. E aí eu via uma lágrima que caía sobre a fornalha, uma lágrima sobre a fornalha caindo. Et là où la larme était tombée, E lá, naquele local onde a lágrima acabou de cair, la fournaise s'arrêtait. Le feu de la fournaise o s'éteignait. fogo da fornalha se apagou. Alors j'ai commencé à mettre un pas. E eu comecei a colocar o pé. Et puis une deuxième larme est tombée. E depois uma outra lágrima caiu. Et la fournaise s'éteignait. E ela ia se apagando. Puis une autre larme. E depois outra lágrima. Et au fur et à mesure que j'avançais E à medida que eu avançava, et que les larmes tombaient, a lágrima caía. il y avait un chemin Aí, e onde a lágrima caía, tinha um caminho qui était préparé que tinha sido preparado. jusqu'à ce que j'aille de l'autre côté du trône de Dieu. Até que justamente o caminho até o outro lado, onde estava o trono de Deus. Et j'ai vu les gens qui me suivaient. E eu vi as pessoas que estavam me seguindo Et naquela le direção. diable ne pouvait plus les arracher. Le diable ne pouvait plus les prendre. E o diabo não podia mais pegar essas pessoas. Les démons ne pouvaient plus les arracher. Os demônios não podiam mais tirar elas de volta. Les larmes sont efficaces. Porque as lágrimas, elas são eficazes. Quand nous pleurons devant Dieu, Quando nós oramos diante de Deus, parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. e nós fazemos isso porque nós... Pardon, excuse-me. Comme- Vous posez a question, não? Non, je dis non, non. Porque nós queremos que as almas sejam salvas. Les âmes sont sauvées. Que as almas sejam salvas. Dans la semaine, nous avons vu des gens qui pleuraient ici. Durante a semana nós vimos pessoas que choraram aqui. C'est des larmes de joie. São lágrimas. Vimos aqui pessoas chorando, mas eram lágrimas de alegria. Mais peut-être qu'avant les larmes de joie, il y avait des larmes dans les prières. Pode ser que antes da lágrima da alegria, tivemos lágrimas durante a oração. Nos larmes, elles parlent devant Dieu. Nossas lágrimas, elas falam diante de Deus. Celui qui sème avec larmes, Aqueles que semeiam com lágrimas, il moissonnera avec chant d'allégresse. ele vai colher com alegria. Alléluia. Et le cinquième moyen que Dieu utilise, E o
instrumento ou 5 meios que nos torna eficazes. C'est le jeûne, jeûner. Jejuar, a arte do jejum. La Bible nous dit A Bíblia nos diz que les démons ne sortent que par le jeûne et la prière. que há uma classe de demônios que só vão sair mediante a oração acompanhada do jejum. Pendant que nous jeûnons, Durante o momento que nós fazemos jejum, le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. o Espírito Santo faz alguma coisa no nosso coração. Notre foi grandit, A fé aumenta durante o jejum. notre autorité augmente. Durante o jejum, a autoridade aumenta também. Et quand nous nous trouvons devant des gens qui sont tourmentés et possédés, E aí, nessa condição, quando nós nos encontramos diante das pessoas que estão possessas por algum espírito, alors nous pouvons dire aux démons, sors! nós podemos dizer ao demônio, sai! Et le démon sort. E os demônios vão sair. Jésus. Jésus. La Bible dit que les pharisiens jeûnaient 2 fois la semaine. A Bíblia diz que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Les premiers chrétiens des temps apostoliques jeûnaient 2 jours par semaine. Les premiers chrétiens apostoliques, chrétiens du temps de Jean. Sim, sim, sim. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos era um hábito jejuarem 2 vezes por semana. Era uma prática. Quand nous jeûnons, Quando nós jejuamos, nous sommes dans la présence de Dieu. nós estamos na presença de Deus. Dieu nous parle. Deus nos fala. Dieu nous revête de sa nature, de sa puissance. Há um revestimento. Alguma coisa se passa quando se faz o jejum. Nous avons tellement faim de la présence de Dieu Quer dizer, aumenta a nossa fome, quer dizer, diminui a outra, quer dizer, suprime uma, aumenta a outra. Fome de Deus. que nous ne ressentons pas la faim de notre estomac. É, tanto que o jejum, quem tem a experiência do jejum sabe, depois de alguns dias, você pode ficar muitos dias sem comer. Parce qu'on a faim du Seigneur. Porque você agora aumenta a sua fome de Deus. A fome de Deus. Et vous avez faim et soif de Dieu. E vocês têm demonstrado que vocês têm fome e sede de Deus. Voilà les 5 moyens que Dieu nous donne Esses aí são 5 meios, está diante de vocês 5 meios que Deus nos dá pour qu'il puisse agir efficacement en nous, para que Ele possa agir de maneira eficaz em nós e através de nós. mais nous rendre efficaces dans le monde. E nos capacitar, nos tornar eficazes para a nossa missão em relação ao mundo. Et je pense à la responsabilité des députés. E eu penso a responsabilidade que os senhores deputados têm. C'est une grande responsabilité. É uma grande responsabilidade ser. Laissez Dieu agir dans votre cœur. Laissez Dieu agir dans votre cœur. Continue deixando Deus agir em vosso coração. Qu'il agisse efficacement. Que Deus possa agir de maneira eficaz sobre os senhores. Et vous serez efficaces pour la population que Dieu vous E confie. vai aumentar a vossa eficácia para a população para a qual os senhores foram levantados para servir. Ce sont des âmes qui vous confient. Pardon? Ce sont des âmes que Dieu leur confie. São pessoas e almas, são almas que Deus lhes confia. Et s'il agit efficacement, vous serez efficaces pour les autres. Se Deus age de maneira eficaz sobre os seus corações, os senhores serão eficazes para abençoar os outros. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. De tout mon cœur, je vous le souhaite. De todo o meu coração eu vos desejo. Quand je regarde tout cela, Quando eu observo todas essas coisas, ça me donne envie d'être comme Jésus. isso me coloca numa situação onde eu me vejo, né, um desejo forte de ser como Jesus. Jésus était notre modèle. E Jesus Cristo Jésus était é o rempli. nosso modelo. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Jésus est la parole vivante. Mas Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo e ele próprio é a palavra viva. Jésus priait. Jesus orava. Jésus a pleuré. Jesus foi um homem de lágrimas. Jesus chorou. Il y a des moments où il ne mangeait pas. E também ele tinha momentos onde ele não comia. Parce que tout le monde venait pour être délivré par lui. Porque as pessoas o procuravam e ele está ocupando com as pessoas. Tinha momentos, não tinha nem momento, nem tempo de comer muitas das vezes. Il n'avait pas le temps de se reposer. E mesmo às vezes Jesus, tão dedicado, não tinha nem tempo de descansar muitas das vezes. Il n'avait même pas le temps de manger.
Às vezes ele não tinha nem tempo de comer, Jesus. Mais il a fait une œuvre extraordinaire. Mas olha a obra que ele fez. Olha o que ele fez e continua fazendo. Tout un pays a été béni par Dieu grâce à Jésus. Tout un pays. Tudo bem. Tout le pays d'Israël. É. Todo aquele povo por onde ele passou foi abençoado por ele. Et si nous suivons notre modèle, Jésus, E se temos Jesus como nosso modelo, moi je crois que tout le pays peut être visité par Dieu. todos os países poderão ser visitados a partir do momento que tenhamos Jesus como nosso modelo, como a nossa medida. Déjà beaucoup d'églises au Brésil, Já tem muitas igrejas no Brasil, mais qu'il y en ait encore plus mas que aumente o número de igrejas. pour que tous les gens malheureux et pauvres, Pardon? tous les gens malheureux, tous les gens pauvres, Para que todas as pessoas infelizes, todas as pessoas pobres, puissent connaître la libération, para que eles possam conhecer a libertação, la guérison, que eles possam experimentar a cura divina, la délivrance, que eles possam experimentar o livramento de Satanás, dos demônios, et que les violences disparaissent, para que a violência deixe lugar à paz et que la justice de Dieu puisse dominer. e que a justiça de Deus possa Que Dieu dominar. bénisse votre Que pays. Deus abençoe você. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse le révérend. Que Deus abençoe. Qu'il nous bénisse tous. Seigneur, nous sommes devant toi. Je te demande la puissance du Saint-Esprit afin d'agir efficacement en nous et de nous rendre efficaces dans ce monde qui est dans les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde et nous voulons l'éclairer afin qu'elle connaisse Jésus, qu'elle connaisse la délivrance, qu'elle connaisse la puissance du nom de Jésus. Bénis tous ceux qui sont dans ce lieu. Bénis ton Église. Bénis tous les pasteurs, tous les missionnaires. Bénis les responsables. Bénis les chrétiens. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Amen. Mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus. Levanta a mão comigo para o céu. Quem reconhece que o Senhor tem nos falado profundamente através do pastor Gui Galifot, diga amém. Que o Senhor vous bénisse. Merci. Nós vamos ficar de pé agora.